7 horas mais 39 minutos, 7h39. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista nesta manhã de terça-feira. E hoje uma manhã muito especial para o São Miguel Futsal, porque o Amarelinho joga hoje à noite contra a equipe do Juventude Mato Grosso. Se vencer, encaminha a classificação, fica dependendo apenas de si para a última rodada definir a classificação à próxima fase da Liga Silver, que é a Liga Nacional de Futsal, e passa a brigar pelo acesso à principal divisão, que é a Liga Nacional. A gente sempre falou do São Miguel e nos últimos anos a gente trouxe um recorte assim que não foi muito animador, né? O Amarelinho vinha sofrendo e faz parte. Aqui a gente falou em vários momentos durante esses últimos anos que esse processo de acesso e manutenção da Série Ouro faz parte você buscar um espaço e ter muitos reveses antes de conseguir uma afirmação. Nessa temporada as coisas estão diferentes, principalmente desde a chegada aqui do professor Ramon Lima, que é o nosso convidado, mas eu quero fazer essa introdução, porque o time está a 6 jogos sem saber o que é derrota. Sob o seu comando, o São Miguel tem apenas 3 derrotas em 12 jogos. Ou seja, uma campanha que coloca o São Miguel no cenário e talvez a gente estaria num trabalho no início da temporada, a gente estaria já projetando tabelas tanto na Série Ouro quanto playoffs, tanto na Série Ouro quanto na Liga Silver, porque na Série Ouro, por exemplo, foram 4 jogos sob o comando do professor Ramon. 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Isso, só para você ter uma noção, isso é campanha de G4, para brigar por G4. E hoje, São Miguel Futsal na Série Ouro está em 6º colocado. Na Liga Silver hoje é 13º, mas vai fechar a rodada vencendo, pode subir até para a 9ª, 10ª colocação e ainda com o bônus de depender apenas de si para buscar essa classificação. Professor, muito bom dia para você. E o São Miguel vem de uma vitória com transmissão da Rádio Jornal no último sábado, uma das vitórias maiúsculas da equipe do Amarelinho, porque já venceu o Palmas antes disso, fora de casa, 3-1. Venceu o Palmas, mas o Palmas aprontou com muita gente aí, está crescendo. São Miguel foi lá e venceu 3-1. Naquela época o Palmas era o lanterna. Dessa vez o São Miguel venceu do 5º colocado da Série Ouro e subiu para a 6ª colocação com esse resultado, bateu o Dois Vizinhos pelo placar de 5-3 num jogo implacável. Amassou a equipe Dois Vizinhos, principalmente no primeiro tempo, obrigando inclusive o professor Fabinho Gomes a colocar goleiro em linha desde o primeiro tempo, porque senão a coisa ia ficar numa situação irreversível para a equipe Dois Vizinhos. Mesmo assim, São Miguel conseguiu sustentar e conseguiu esse resultado fora de casa. Fazia tempo que a gente não viu o São Miguel ganhar 2 fora de casa. 6 jogos de invencibilidade. Alguns números para a gente entender. E por isso você está aqui, professor. Muito bom dia para você. Muito obrigado pela presença. São Miguel, você pode sentir na cidade, o torcedor, como muda um pouquinho o astral. E aos poucos o torcedor vai se inteirando, né, dessa campanha, desse momento muito bom diante de um jogo que hoje é fundamental para dar continuidade. Bom dia, Cunhasque, bom dia a todos os ouvintes. Como você falou, acho que a gente tem que valorizar o momento de crescimento, né? O quanto a equipe vem desenvolvendo, vem crescendo jogo a jogo, semana a semana, mas isso também nos serve para a gente entender o potencial de crescimento e saber que isso ainda não é suficiente. A gente pode ainda crescer mais, que a gente pode pensar em novos objetivos. Eu acho que esse é o ponto principal. E como você falou, hoje eu acho que a gente tem nossa primeira decisão de fato na temporada, né, contra um adversário direto, há apenas 2 rodadas do fim da competição. Sabemos que precisamos demais da vitória hoje, assim como o adversário precisa. Então assim, é um jogo mesmo de final, um jogo que tem todas as características de uma decisão, porque ambas as equipes buscam o mesmo objetivo e a gente precisa hoje ser muito resiliente, saber jogar esse tipo de jogo que com certeza tem uma tensão a mais, tem um nível de adrenalina maior.
Mas eu confio muito no grupo, os meninos vem desempenhando um trabalho belíssimo. Eu preciso reconhecer que eles têm sido muito dedicados a assimilar nossa ideia, nossa metodologia, e isso tem feito a gente iniciar esse processo de colher alguns resultados, e a gente sabe que se a gente continuar nessa pegada, a gente consegue atingir objetivos maiores durante a temporada, e o foco total é nesse objetivo de hoje, nessa vitória de hoje à noite, que nos dará um passo enorme em busca de uma classificação para a próxima fase da Liga Silver. O jogo de hoje é aqui no ginásio Gelson Marcelino, oportunidade para assistir. A Rádio Jornal não tem os direitos de transmissão da Liga Silver. Quem detém esse direito é a própria organização da competição, diferente da Série Ouro, ela não abre, né? Ela gera ela mesma a própria transmissão. Então, por isso, a gente vai lá como espectador também para esse confronto. E por isso, quero lembrar você também ingressos a R$10 para assistir esse jogo, bastante acessível, para um jogo que agora sim, eu acho que é o momento do torcedor também dar sua resposta. O professor Ramon Lima ainda não teve aquela sensação de ginásio cheio, os convidados dele nessa temporada ainda não. A gente entende o porquê em alguns aspectos, né? O time não vinha bem, vinha oscilando e vinha de um amargo rebaixamento que aconteceu ano passado. Então, toda essa reversão é o momento agora de ter o apoio e consolidar, porque depois que classificou ali na Liga Silver, professor, o playoff começa tudo do zero, né? Com certeza. A primeira fase ela é uma competição mais longa, uma competição onde você enfrenta vários adversários de diversas regiões diferentes, de culturas do futsal que são enxergadas de maneira diferente. Cada jogo você precisa entender. A gente tem passado por esse processo na Liga. Eu acho que isso também tudo é muito novo para os nossos atletas, que é um grupo jovem. A gente enfrentou escola gaúcha, escola catarinense, já enfrentou escola do Nordeste. Hoje a gente vai enfrentar uma escola do Centro-Oeste, que é um estilo de jogo também bem diferente, com alguns atletas ali da região de São Paulo, atletas que têm muita qualidade, um jogo mais cadenciado, um jogo muito técnico. Então, assim, se a gente consegue classificar, o cenário muda, porque você vai para o mata-mata já conhecendo praticamente todas as equipes. E aí, como você falou, são apenas 2 jogos no mata-mata, né? E aí entra muito o aspecto mental, entra fazer valer o fator casa quando você tiver o seu mando. Então, tudo isso pesa. Mas, assim, acho que a gente precisa pensar muito nesse jogo de hoje. A gente tem desde sábado à noite, para você ter uma ideia, a gente não conseguiu desfrutar um pouquinho do gosto da vitória lá em Dois Vizinhos, porque a cabeça dos meninos já estava muito voltada para esse jogo de terça-feira. Então foi descanso, foi ajuste. Ontem a gente conseguiu fazer algum ajuste para a gente ir para essa batalha de hoje à noite, que com certeza será dificílimo. E como você falou, o apoio do nosso torcedor hoje à noite, às 20 horas, no Gelson Marcelino, fará toda a diferença. E a gente já convoca o nosso torcedor para nos empurrar nesse jogo dificílimo, que com a vitória poderá nos credenciar uma classificação para a próxima fase da Liga. Professor, o jogo contra os Dois Vizinhos foi o mais completo da tua equipe, porque a gente teve um time marcando 5 gols fora de casa, teve uma equipe implacável no primeiro tempo. Quando eu falo isso, as transições aconteceram assim, de uma forma muito encaixada, foi o primeiro gol, assim, é uma aula de leitura de jogo, tomada de decisão. E aí eu chamo a atenção também aqui, olhando os números, tá? São Miguel teve um problema crônico ano passado, chegava na frente da casinha, não fazia gols. O começo dessa temporada foi assim também. E sob teu comando, a gente tem um jogo apenas que o São Miguel marca um gol, e é no empate contra a equipe do Vélez. E um outro situação, foi o único jogo que o São Miguel fez apenas um gol. E contra o São Lourenço, 2 empates em 1-1. No restante, o São Miguel marca de 2 para 3, para 4, para 5. 4 marca diante do Cascavel, por exemplo. Lá em Cascavel, sem dó nenhuma. Talvez se o Cascavel tivesse numa noite mais infeliz na parte ofensiva, o São Miguel teria vencido. Na tua estreia já faz 3 gols, que naquela situação era quase metade dos gols que eu tinha feito na Liga Silver.
Nem vou contar aquela goleada 16-1, né? Que o time aplicou sobre a equipe do Balsas. Mas só pra gente ter uma noção, o último jogo aqui em casa pela Liga Silvio São Caetano 5-5, lá com o Joaçaba 3-3. Então é uma equipe que parece que não tem, perdeu a timidez de fazer gols. Lógico, estou usando uma expressão simplista para definir, mas o que a gente viu diante de dois vizinhos, pode dizer que é o jogo mais completo, até porque sofreu goleiro linha desde o começo, pressão, arbitragem oscilando dentro do jogo, que acontece, né? Aquela pressão caseira que acontece, e o time suportou tudo isso, teve maturidade e saiu de lá com 5 gols e uma vitória. É bom você refletir isso, Cunhaço, porque assim, essa visão de quem vem de fora, ela também nos contagia a continuar trabalhando, enxergando pontos que a equipe pode evoluir e pontos que a gente já consegue entender que a gente já vai no caminho correto. E eu acho que contra dois vizinhos foi um dos melhores jogos da equipe. Por todo o cenário que você falou, assim, a gente mexeu um pouco também na formação, a gente adotou um sistema de jogo um pouco diferente, entendendo que o jogo exigia, porque é um time que tem uma defesa muito própria, um estilo de marcação diferente, bem diferente das demais equipes, e a gente conseguiu trabalhar bem em cima daquilo ali. E assim, os meninos corresponderam muito bem, a gente conseguiu desenvolver bastante. E principalmente eu vejo o lado da resiliência e da maturidade, como você falou, de marcar goleiro linha. Desde o primeiro tempo, a gente marcou goleiro linha quase que 30 minutos. Porque quando a primeira entrada do goleiro linha ali, estava um pouco menos de 10 minutos ali, mais o segundo tempo quase que todo. E depois a gente também teve um jogador expulso, mesmo sendo um de cada lado, mas como o dois vizinhos estavam apresentando o resultado, ficou um 4-3 eles com o goleiro linha, e a gente teve mais uma situação de 4-3. Então assim, foi um jogo que nos colocou à prova em várias situações que o jogo exige, e eu acho que a gente suportou bem. Se você pegar ali, faltando 9 minutos, a gente estourou as faltas, então teve ainda mais esse ingrediente ali no segundo tempo, a gente ficou com faltas estouradas, o adversário fazendo goleiro linha, e a gente se portou muito bem. Então assim, eu acho que isso vai demonstrando que a equipe está num processo de evolução muito grande. Soube ser madura, marcou bem e no final ainda conseguiu fazer ali o último gol com o delegado, que foi o gol para liquidar. Mas assim, acho que a gente fez uns grandes jogos que demonstram essa evolução. Lá em Camaquã, como você falou, o jogo contra o Vélez 1-1, a equipe também foi extremamente madura, saiu atrás do placar e em nenhum momento se viu acuada, se viu pressionada, manteve uma maturidade de estar dentro do jogo, empatou o jogo. No final, uma bola da trave do Tomate que quase trazia uma vitória de Camaquã. Então, assim, eu acho que isso é um processo. Eu tenho falado muito para os meninos. O nosso ataque, como você falou, tem sido um ataque muito positivo. Eles se encorajaram a fazer gols, a entender que o futsal hoje exige que você desfrute desse momento, que é o que faz o total diferencial, que é o gol. E se você pegar nossos gols, todos os nossos jogos, a maioria dos nossos jogos, ele tem sido feito com gols de vários atletas. Se você pegar no último jogo agora, acho que a gente não teve nenhuma repetição, foram 5 gols de 5 atletas diferentes. Então assim, tem alguns atletas que estão fazendo gols todos os jogos, isso é um ponto muito positivo, mas também tem outros atletas que estão alternando, isso também é importante. E eu tenho conversado com eles porque eu preciso ainda fazer alguns ajustes defensivos. E eu acho que seja até mais alguns ajustes em aspectos de tomada de decisão do que qualquer outra coisa, porque às vezes a gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade até com a bola. Os gols que nós estamos levando não estão sendo gols, às vezes, de falha de marcação. Às vezes são gols que a gente está com a bola no pé, e às vezes pela idade do nosso time, às vezes a gente quer sempre acelerar. E como você falou, como os gols estão saindo, os meninos vão querendo fazer mais, e às vezes tem que ter um pouco mais de tranquilidade, que você perde uma bola ali e acaba gerando uma oportunidade para o adversário. Mas isso a gente tem conversado diariamente, eu acho que tem evoluído nesse sentido, tem evoluído bastante. E a tendência é a evolução, com essa aqui. Hoje, justamente estou fazendo 2 meses de trabalho à frente do São Miguel. Então, assim, são apenas 60 dias. Eu cheguei aqui no dia 21 de maio. E hoje a gente está fazendo 2 meses Então, assim, isso é um processo, ainda é um tempo muito curto. Se você imaginar 2 meses, é um período de uma pré-temporada ali no começo do ano ali, né? Isso quando você monta o elenco. E aqui eu peguei o elenco que já estava montado.
E aí a gente precisou se adequar à característica de cada atleta que já tinha aqui. Mas graças a Deus os meninos têm colaborado e assim, têm comprado a ideia. E a gente tem conseguido trabalhar bem. Eu acredito que esse processo tende a crescer. Se a gente continuar com a humildade, pé no chão, trabalhando muito, que eu acho que também isso tem sido uma receita de quem está ali no Joel, nos acompanhando, ver que a gente trabalha muito, a gente se dedica demais. Esse é um processo que exige muito essa dedicação, não só de toda a comissão, mas também de todo o grupo de atletas. Os atletas, eles têm entendido momento de descanso, momento de trabalho, momento de recuperação. Ontem mesmo ali a gente fez 2 períodos de atividade e nesse intervalo o Alaes já estava fazendo um trabalho de recuperação com todos ali na clínica, o Valduga já estava fazendo um monitoramento de como estava o desgaste físico, porque nós estamos vindo numa maratona. A maratona, se você pegar aí, de jogos, enorme. Né? Nós estamos falando aí sobre o meu comando de 12 jogos em 2 meses. São 6 jogos por mês. Né? Isso dá quase 2 jogos por semana. Né? Viagens, então, assim, né? Com viagens longas, pegamos viagens para Camaquã de 1.000 quilômetros, pegamos viagens para Blumenau de 850 quilômetros, pegamos viagens para Joaçaba de 600 quilômetros. Então, assim, viagens desgastantes. Então, assim, isso mostra o quanto o grupo está focado, o quanto a comissão está trabalhando e quantos atletas estão querendo se resguardar, se poupar, se preparar para esses momentos decisivos que a gente está vivendo agora na temporada. Isso que o professor está falando é muito importante, que a gente percebe umas coisas. Primeiro que numa situação que o trabalho não seria bom, a gente teria pelo menos 3 a 4 lesionados aí no departamento médico. O último foi o Kaique. E o Kaique fez a partida que fez com 2 vizinhos. Então, assim, se o cara entrou bem com essa confiança, é muito difícil para o atleta voltar de lesão e de sequência de lesão, porque o Kaique teve um início de temporada terrível, quebra o braço, ele é o único remanescente, quebra o braço, depois volta a se lesionar, uma lesão muscular e tal, e volta jogando a partida que fez contra 2 vizinhos. É assim que deixa a gente muito empolgado com o que pode vir por aí, porque é o que a gente sempre esperava dos atletas, né, no modo geral. E a gente vê, como o professor falou, a gente vê um Tomate cada vez mais crescendo, a gente vê um Pedrinho se consolidando pela juventude, uma hora faz um grande jogo, outra hora não aparece, é normal, então a gente vê regularidade. E realmente o quarteto com o Arthur surpreendeu todo mundo, né? Com esse quarteto, Arthur, Pedrinho, Tomate e o Kaique, né? Que sem pivô, né? Nessa montagem, surpreendeu. E eu acho que surpreendeu mais ainda os 2 vizinhos, porque quando eles pararam para analisar o que estava acontecendo, estava 3-0 já, assim, estava 3-1, né? E sendo que podia ser mais pelo que estava acontecendo. Hoje, gente, atenção, 8 da noite, o horário que o torcedor gosta de assistir o jogo. E Liga Silver, gente, é um jogo melhor do que o outro, nível técnico, intensidade. E esse jogo, principalmente, eu espero muito, porque das 2 equipes, porque o Juventude vai jogar a vida, porque é o jogo da classificação deles. Se eles não saírem daqui com 1 ponto, já estão praticamente fora. São Miguel vencendo, dá um passo gigante, vai para a última rodada, dependendo apenas de si, dependendo do que aconteça, estará classificado, mas tudo depende desse jogo, então tem todos os elementos que a gente gosta de assistir. 8 da noite, R$10 o ingresso lá no ginásio Joelson Marcelino. Lembrando, São Miguel Futsal, desde a chegada do professor Ramon Lima, são 12 jogos, tem apenas 3 derrotas até aqui, uma na Série Ouro, 2 na Liga Silver. E convenhamos, né? Na Série Ouro foi a derrota para o Marreco e ainda teve aquele gostinho, né, amargo, porque o São Miguel venceu 70% daquele jogo e acabou perdendo na reta final. E aqui derrota para o Chopinzinho na Liga Silver e também derrota para a equipe Blumenau, que foi na estreia. Eu já vi muito treinador que o professor chegou direto, nem veio para São Miguel, foi direto para Blumenau. Naquele jogo não tinha trabalhado. Muito treinador não faria esse trabalho aqui para não entrar nessa estatística de derrota. Derrota na estreia, fica aquela derrota, fica marcado, mas eu acho que aí a gente já começou a entender que o São Miguel acertou nesse aspecto. Claro, se cria uma expectativa grande, professor, mas é que eu sempre digo,
é muito melhor ter essa expectativa do que ao contrário, né? Trabalhar com essa pressão, ela é gostosa, né? Porque tem um potencial ali, tá tirando bastante coisa dessa equipe, isso é muito importante. Então, muito obrigado aqui pela presença e parabéns pelo trabalho até aqui à frente. Parabéns aí pela diretoria também ter te encontrado e apostado em você. No cenário nacional, o professor já era um nome que estava aí circulando e que a qualquer momento ia acertar numa das equipes aqui da região. E eu fiquei bastante feliz, foi o São Miguel, por tudo que a gente está vendo. Cunhasque, eu que agradeço. Eu acho que esse é um trabalho de todos, né, da diretoria, né? Como você falou, através do Márcio, que é o presidente, de todos que compõem a diretoria. Parabenizar o trabalho também que vem sendo feito pelo Biro. Eu acho que hoje a gente tem uma supervisão muito atuante, a gente tem uma supervisão que acompanha o dia a dia, cada detalhe do que acontece. Eu acho que isso é muito importante, porque você consegue neutralizar algumas situações antes que isso se expanda, você consegue resolver problemas e traz uma tranquilidade para o ambiente, para o grupo trabalhar. Parabéns a toda a nossa comissão. Eu digo que São Miguel é felizardo. São Miguel do Iguaçu tem profissionais aqui gabaritados, cara. Eu acho o Alaés é um dos grandes fisioterapeutas do Brasil e daqui de São Miguel. A gente vê o tanto de atletas que vem aqui do Paraná se tratar aqui na clínica com ele aqui. Então, assim, São Miguel ter isso no clube, um profissional desse gabarito. O Valduga é um preparador físico fora de série, eu digo, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com vários preparadores físicos. Um cara de uma qualidade e de uma paixão pelo projeto enorme. Então, assim, o São Miguel está bem entregue. E esse grupo de atletas que tem se entregado demais e tem vestido a camisa com muito amor e com muita honra. Então, a gente fica feliz e a gente espera continuar trabalhando firme para devolver todo esse carinho ao torcedor e à população. E convidamos o torcedor, 8 da noite hoje, vamos para o Joel, vamos incentivar nessa decisão que a gente tem pela frente. 8 horas mais 1 minuto, a gente vai fechando por aqui, realmente, né, o Biro já admirava ele como atleta, né, pela personalidade, pela imposição, e ele traz isso pro grupo, traz isso e sabe muito bem administrar, é uma baita pessoa, sabe tratar a imprensa como ninguém, tá?